Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. No vídeo passado houve a exposição de Joel capítulo 1, e nós estaremos agora compartilhando Joel capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, espodeando como carros, vêm saltando pelos cimos do monte, crepitando como chamas de fogo que devoram o destouro, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol, a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, liso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, prolongai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto brigador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor,
vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Queridos irmãos e irmãs, o tema das nossas ministrações, o tema geral é sobre o dia do Senhor. O livro de Joel é dividido em 3 grandes partes, podemos dizer assim. Primeiro nós temos o capítulo 1, que fala sobre o dia imediato do Senhor. Aquilo que foi ministrado no domingo passado, sobre algo histórico, literal, que ocorreu na história, onde o povo rebelde a Deus por causa do pecado, Deus então estabeleceu o seu juízo sobre Judá. E a Bíblia diz que ele lançou juízo de forma avassaladora, enviando um exército de gafanhotos, destruindo todo Israel, destruindo especificamente a região de Judá. Os gafanhotos cortadores, migradores, destruidores, todos eles dizimaram a agricultura, dizimaram as florestas, dizimaram toda a região, e o povo entrou num estado de miséria e um estado de sofrimento. Mas o capítulo 2 vai falar sobre o dia iminente do Senhor, que agora Joel não está mais falando sobre esse exército de gafanhotos. Warren Wiersbe, ele diz que é importante que desviemos o nosso olhar para algo histórico, literal, e comecemos a observar que Joel profeticamente está falando sobre um grande exército que iria invadir Judá, e esse exército era a Síria. E historicamente isso ocorreu no ano 701 a.C., no reinado do rei Ezequias. Mas mais do que isso, João Calvino diz que nós temos que olhar para o capítulo 2 de uma maneira metafórica. Ou seja, é importante observar que esse grande exército que iria entrar na região de Judá seria uma sentença de juízo de Deus por causa da rebeldia e por causa do pecado de Judá, o pecado de Israel. O capítulo 3 vai falar sobre o dia do juízo final. Então agora ele não está falando no capítulo 3 a respeito daquela invasão da Síria sobre Judá, mas ele vai falar de que nós temos que ter uma perspectiva também, olhando para esse texto, de maneira cósmica, ou seja, nós temos que olhar para o futuro, olharmos numa perspectiva escatológica para o grande dia do Senhor, o grande dia do juízo final, quando o Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, virá para ajuizar e estabelecer o seu juízo sobre todas as nações. Então é assim que nós olhamos esses 3 capítulos na perspectiva teológica. Mas olhando para o capítulo 2, é importante observarmos que há 3 momentos, e eu quero dividir esta mensagem em 3 momentos neste capítulo. Primeiro eu quero falar sobre o dia implacável. Um dia implacável, que nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo de número 11 do capítulo 2. Depois nós vamos compartilhar sobre um outro dia, e esse dia é um dia importantíssimo para a vida do povo, que é um dia de quebrantamento. Quebrantamento. E isto vai do versículo 12 até o 17. E a partir do versículo 18 até o término dos versículos que nós compartilhamos aqui no capítulo 2, nós vamos falar sobre um dia de restituição. Então vamos compartilhar primeiramente do versículo 1 ao versículo 11 a respeito do dia implacável. O que foi esse dia implacável? Como eu disse,
houve um grande movimento, após toda a ação dos gafanhotos, havia toda uma perspectiva sobre Judá, por causa da sua rebeldia, porque se afastaram do Senhor, por causa da idolatria e da apostasia. O Senhor estabelece um outro juízo, é Deus estabelecendo, é Deus disciplinando o seu povo, e a Bíblia diz que Ele então levanta um exército do norte, que está no versículo 20 do capítulo 2. Esse exército é o exército assírio. E é interessante quando você lê Isaías capítulo 36 e capítulo 37, você vai encontrar essa história muito clara. Quando o exército assírio entra na região de Judá e começa a atacar de maneira terrível e implacável. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe da Assíria, ele envia um dos seus comandantes, e ele vai ajudar, e ele então lança uma palavra dura contra o rei Ezequias, dizendo de que ele acha que ele não poderia ser atacado, ser afrontado, ser espoliado por esse grande exército. E esse comandante diz: não adianta você ficar clamando ao seu Deus, porque todas as nações que nós deparamos na história, nós vencemos e exercemos o domínio. Não adianta você se associar com o rei do Egito, porque você vai ser completamente conquistado, você e a sua nação. Por isso hoje é o dia que Israel e especificamente que Judá cairá. E a grande questão é que quando nós olhamos para isso, nós encontramos algumas expressões desse dia de enfrentamento, desse dia de ação terrível, avassaladora, uma ação que gerou instabilidade no meio de Judá, de forma em que, ao olhar para esse grande exército, eles ficaram extremamente assustados e com medo. Mesmo eles tendo uma compreensão de que eles estavam ali em Jerusalém, e em Jerusalém havia o templo do Senhor, o Monte Sião, onde Deus estaria guardando e livrando de todo o mal, de todo exército, por causa das muralhas de Jerusalém. A Bíblia diz que esse povo ficou assustado diante desse numeroso povo que veio do norte. E há algumas expressões nesse texto que eu quero lhe chamar a atenção. No capítulo 2, primeiro no versículo de número 1 diz: o dia do Senhor vem, já está próximo. Esse dia é o dia de juízo para aquele evento, para aquele acontecimento que estava ali sendo desenrolado historicamente. E ele diz que nesse dia será um dia de escuridade. Será um dia de densas trevas, dia de nuvens e negridão, ou seja, será um dia de trevas, um dia terrível, um dia onde as nuvens irão escurecer, o tempo ficará opaco, nebuloso, vai gerar um sentimento de perturbação e inquietação no povo. Em Judá. E ele fala sobre este exército que está afrontando Judá e afrontando Israel, que onde passa também vai dizimando todas as coisas e todas as nações. Diz o texto que esse exército, ele é um exército terrível. A Bíblia fala de alguns aspectos desse exército assírio que é assustador. Por favor, observe o versículo 3. Diz: à frente deste grande exército de fogo devorador, vem com chama de brasas, diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Ou seja, esse exército é tão forte e tão temível, que tudo aquilo que é lindo na frente, quando ele passa, ele só deixa mesmo desolação, destruição. Esse é o exército que está assolando Israel e especificamente Judá.
O texto fala no versículo 4 que a sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, assim correm. É interessante porque essa mesma característica dos gafanhotos do capítulo 1, eles fazem a correlação com esse exército também. E eles vêm estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. E como esse povo é poderoso. O juízo sobre Judá é através de um povo poderoso. E se tinha um exército temível, assustador, implacável, inexorável, era o exército assírio. Onde ele passava, deixava destruição e horror. E é interessante que fala desse exército como sendo também um exército extremamente com uma estrutura bélica e uma organização e uma tática de guerra extraordinária. O texto fala sobre isso. Diz assim, ainda no versículo 4, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Ou seja, havia uma tática, havia uma organização, e eles iam nessa sequência e não paravam, por mais que tombasse alguns dos seus soldados, eles continuavam na mesma dinâmica, no sentido de que o propósito final era de conquista. Era de conquista. Esse texto continua falando de que quando eles chegavam diante dos seus algozes, diante dos seus oponentes, a Bíblia diz que esses povos tremiam diante deles, ficavam empalidecidos, ficavam brancos. Eles eram valentes, homens de guerra, que subiam nos muros e caminhavam sobre os muros em fileiras, a ponto de destruir e possuir a cidade. Eles assaltavam as cidades, espoliavam as cidades, eles tomavam e de maneira súbita, como um ladrão, conquistavam e geravam nestas cidades total sentimento de falta de despersonalização, falta de identidade, porque eles levavam todos ao cativeiro. Eles rasgavam a identidade nacional. Irmãos queridos, esse foi um dia implacável em que o profeta visualizou, profetizou para Judá. Para Judá. Irmãos queridos, o dia do juízo são eventos e acontecimentos que podem ser a qualquer momento na nossa vida. Não é somente algo futuro pensando no dia final, no juízo final, mas é possível que eu e você, como povo de Deus, como nação do Senhor, estejamos ou possamos enfrentar um tempo, um dia implacável de juízo. Eu não tenho dúvida que o Brasil virou as costas para o Senhor dos Exércitos. E por ter virado as costas, rejeitado o Senhor dos Senhores, e ao olhar para si, para o seu umbigo, achando que poderiam resolver todos os dramas e as situações da sua vida, economicamente, socialmente, pelas suas próprias forças, esqueceu do Senhor, e caiu numa depravação total, e caiu numa corrupção total, numa injustiça total. E eu não tenho dúvida que Deus estabeleceu e tem estabelecido juízo sobre a nossa nação. E muitas vezes o povo de Deus tem virado as costas para o Senhor. E por causa do pecado, a nossa nação tem padecido.
E se eu fizer um recorte aqui, muitos das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas que nós enfrentamos, é porque nós nos apartamos do Senhor e afastamos do Senhor por causa do pecado. E nesse tempo, o inimigo vem de maneira avassaladora, destruidora. Eu não sei como você tem vivido, meu irmão. Eu não sei se você tem vivido esse dia, através desse pequeno recorte que eu estou fazendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nesse dia, só existe um caminho, que é o que está escrito a partir do versículo 12. Que será um dia de quebrantamento. Se nós não nos voltarmos para o Senhor e reconhecermos que o Senhor é Deus e só Ele tem o poder, só Ele tem o domínio, só Ele está no controle, só Ele tem em suas mãos o governo, só Ele tem em suas mãos o rei. Se nós não entendermos na sua soberania de que Ele reina e que Ele conduz a história, e a história não está nas mãos do inimigo, a história está nas mãos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se nós não olharmos para isso e nos quebrantarmos, irmãos, continuaremos sendo sentenciados por forças do mal. Mas se nós nos voltarmos para Deus, Deus vai fazer algo especial nas nossas vidas e mudar a nossa história. Então eu quero falar agora sobre o segundo tópico, um dia de quebrantamento. Diante de tudo isso, o rei Ezequias, ao ouvir e vir e contemplar aquela afronta do rei Senaqueribe, rei da Síria, dizendo que destruiria Judá, ele vai aos pés do Senhor, ele consulta os sacerdotes, e ele clama ao Senhor, e diz às Escrituras que algo acontece de maneira extraordinária. O exército assírio devastou tudo, mas ele não entrou em Jerusalém. Ele não entrou na cidade santa. Ele não entrou e destruiu Judá. Porque o Senhor olhou para este povo que reconheceu que só em Deus temos o livramento. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O inimigo das nossas vidas, muitas vezes, ciranda em nossa volta. O inimigo das nossas vidas quer destruir a nossa casa. Mas sabe por que a sua casa continua de pé? Sabe por que em meio a todas as lutas você continua firme? Sabe por que diante, muitas vezes, das coisas mais difíceis que você está enfrentando, você continua firme? Porque quem reina na sua casa é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem está no controle da sua casa é o Senhor Jesus. A sua casa é casa de Deus, para a glória do Senhor. Mas é preciso passar por um quebrantamento. E esse texto é maravilhoso, porque fala de 4 aspectos importantíssimos. O primeiro aspecto é que só há quebrantamento quando há intimidade com Deus. Versículo 12, por favor. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Este é um chamamento. Deus está falando com o seu povo, convertam-se a mim. O povo precisa passar por uma conversão. No Novo Testamento, uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente. É deixar de ir nesta direção e dar um giro de 180 graus e ir em direção oposta. Se eu estou indo na direção do pecado, da transgressão contra o Senhor, quando o Senhor vem sobre a minha vida e começa a trabalhar no meu pessoal, na minha individualidade e faz a obra na minha vida, eu digo, eu não quero mais andar no meio das trevas, eu não quero ir na direção das trevas, das densas nuvens e a sua negridão. Não, eu vou andar agora para frente, para o outro lado, com Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Isto é converter-se, e converter-se ao Senhor. E esta conversão tem que ser pessoal, querido. Primeiro nós precisamos ter essa
conversa com Deus, esse diálogo com Deus, essa intimidade com o Senhor. Isso começa quando nós colocamos nosso joelho e a nossa boca no pó e comecemos a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Irmãos, a nossa luta e o nosso enfrentamento não é porque há a presença do inimigo nas nossas vidas. O problema da nossa vida não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus na nossa vida. E se nós queremos ter uma vida de quebrantamento e mudança de vida, é necessário nós termos essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento pessoal com Ele, e conversar com Ele e falar com Ele. Eu não sei a sua luta, não sei qual é o seu pecado, não sei qual é o seu enfrentamento, não sei aquilo que está segredado no seu coração, que você luta tenazmente, que você pede para Deus tirar isso de você. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se você for com um coração cheio de ter um sentimento de relacionamento com Deus e reconhecer a sua grandiosidade na sua vida e na minha vida, meu irmão, minha irmã, começa então um reatar de relacionamento íntimo com o Senhor, e o Senhor começará a tirar de nós todas essas mazelas, todos esses pecados. O Senhor começará a fazer uma espécie de purificação da nossa alma e mudar a nossa história. O inimigo tem poder, mas ele está debaixo da autoridade do Senhor. Mas você não pode permitir que o pecado seja senhor da sua vida. Todos nós somos pecadores. Nós não cremos na doutrina da impecabilidade. Nós somos pecadores, mas pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. E a partir de agora, nós não estamos debaixo do senhorio do pecado, nós estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Segundo aspecto desse dia de quebrantamento, é um dia de profundidade. Profundidade. O texto diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Deus não quer metade do seu coração. Deus não quer metade da nossa vida. Deus quer tudo. Tudo. A sua vida pertence ao Senhor. E quando Ele te alcançou, e quando Ele nos alcançou completamente. Eu gosto muito do texto de Provérbios que diz: filho meu, dai-me o teu coração. Nós temos que converter ao Senhor de todo o nosso coração. Isso tem que ser com profundidade. Isso tem que ser com um sentimento de rendição. Sabe, irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você vive sob a soberania e a dependência total de Deus, ou não. O inimigo, muitas vezes, de maneira terrível, coloca e põe na sua mente, muitas vezes, e tenta sugerir algumas coisas como esse pecado que você enfrenta todo dia e que você não consegue se libertar, você nunca vai se libertar. Isto é obra satânica. Eu sei que há uma luta grande, porque quando nós temos um pecado de estimação, que a gente tenta se libertar e ao mesmo tempo a gente volta a praticar, a gente começa a achar de que é de fato que nós vamos conviver com isso o resto da nossa vida. E aí vem um convencimento carnal e muitas vezes espiritual. Mas saiba de uma coisa, isto é uma falácia. Isto não é verdade, isso é mentira, porque o inimigo, o pai da mentira, coloca isso. Você é de Deus, e se você tiver um relacionamento profundo com Deus, esse pecado vai sair da sua vida de uma vez por todas.
esse dia de quebrantamento precisa, além de ser cheio de intimidade, de profundidade, precisa também ser cheio de intensidade. Intensidade. Esse texto diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Está faltando isso. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso na igreja, que são os 21 dias de jejum e oração. Quero convidar vocês amanhã para nos ajudar na leitura. Quem puder, às 15 horas, nós estaremos lendo, porque o nosso propósito é 21 dias, nessa jornada 21, lemos a Bíblia toda. E já estamos em Jeremias, em nome de Jesus. Mas isso é disciplina. Vida de oração é cheio de disciplina. Precisa ter disciplina. Não é fácil. Tem que ser com jejum mesmo. Não adianta, você está diante de um enfrentamento, diante de uma batalha, o inimigo está te afrontando, vá para a oração e para o jejum. E eu louvo a Deus porque a igreja está buscando o Senhor nesses 21 dias de maneira linda e maravilhosa. Mas isso precisa ser os 365 dias do ano. Nós precisamos continuar de maneira intensa, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. E aí sim, irmãos, o Senhor Deus vai olhar para o nosso coração e Ele vai encher o nosso coração de alegria, vai tirar toda a tristeza, todo o medo, todo o pavor, todo o assombro, e a nossa vida vai ter uma outra perspectiva, porque sabemos que nós estamos na presença do Senhor, e na presença do Senhor há júbilo de alegria. Há júbilo de alegria. Esse amém, irmãos? Esse amém aí é amém de calhambeque subindo ladeira. O Senhor, quando percebe que o nosso coração está intenso na sua presença, há júbilo de alegria. Amém. Maravilha, aí sim. Seu coração está assim? É a Ruth, irmãos. Intimidade, profundidade, intensidade e finalmente sinceridade. Esse texto fala isso no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, ao vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande benignidade, e se arrepende do mal. Ele diz: olha, convertei-vos ao Senhor, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Isso tinha um significado extraordinário na cultura judaica, porque quando o povo se deparava diante de uma assolação, diante de um enfrentamento terrível do inimigo, ou diante da sua própria vida distante de Deus, e Deus então estabelecia o seu juízo, esse povo se ajoelhava diante do Senhor e rasgavam as vestes. Rasgar as vestes era dizer: nós somos indignos. Eles jogavam o pano de saco sobre si e cinza sobre si, dizendo: nós precisamos da sua graça, precisamos do Senhor, nós precisamos, Senhor, tens misericórdia de nós. Era isso que significava. E o Senhor começou a observar que eles faziam isso apenas como ritual, como um cerimonial. E o Senhor diz: eu não quero mais que vocês rasguem as vestes de vocês, mas eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. E a expressão no hebraico rasgar coração é: façam isso de forma que fique em pedaços. Deus não fica perplexo com o nosso levantar de mãos, o nosso grito, o nosso brado, quando o nosso coração está longe. Deus não se alegra com os nossos rituais. Deus não se alegra com os nossos cerimoniais quando fazemos isso longe dEle. O que Deus se alegra é um coração contrito, compungido, e a Bíblia diz que Deus não desprezará. Isso está escrito no Salmo 51. Irmãos e irmãs,
A igreja do Senhor Jesus está sendo chamada não para rasgar vestes ritualisticamente falando. A igreja do Senhor Jesus está sendo chamada para rasgar o coração. E hoje é dia de nós rasgarmos o nosso coração aqui para Deus, dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti. Olha para a minha vida, muda a minha história, muda a minha casa, muda a minha família, muda a nossa vida e a nossa história para a Tua glória. E sabe, quando nós fazemos isso, é algo lindo. Por que, irmãos, que nós devemos fazer isso? Por que nós temos que nos quebrantar? O texto explica, o texto fala. Versículo de número 13 diz: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, nós precisamos fazer isso porque Deus é misericordioso, sabe? Se estamos vivendo um tempo de muita luta, se a nossa nação está sendo ajuizada pelo Senhor, irmãos queridos, nós temos que nos quebrantar diante do Senhor, com intimidade, com profundidade, com sinceridade, com intensidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. Se Deus, Ele é bondoso, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, em bondade. O nosso Deus, Ele se arrepende do mal, e essa palavra arrepender-se do mal, não é que Deus se arrepende, fez uma coisa e me arrependi, não. Ele sabe todas as coisas, isso é uma linguagem antropomórfica, que significa simplesmente que não há uma linguagem humana para expressar toda a misericórdia e graça de Deus para com nossas vidas. É assim que o nosso Deus é, sabe? Deus quer derramar essa graça no nosso meio. Por isso precisamos de um dia de quebrantamento. E finalmente, irmãos, um dia de restituição. Quando o povo de Deus foi à presença do Senhor, colocou a sua vida diante de Deus, chamou os sacerdotes, a trombeta tocou, e a palavra trombeta nesse texto é shofar, que era uma convocação ao povo diante do inimigo, ou então uma convocação para que o povo fosse à presença do Senhor e se humilhasse diante do Senhor. E essa trombeta foi tocada em Sião, ou seja, o Senhor estava chamando o povo a uma conversão. E Ele chama os sacerdotes, dizendo: parem de encher a cara. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de grupo familiar, líderes de departamentos, líderes de sociedades, membros da igreja, parem de beber de maneira terrível e dissoluta. Deus não se alegra com um povo beberrão. Bebida, festas, tudo isto não é lugar, festas mundanas, não é lugar para aqueles que amam e temem ao Senhor. Não é. Não é lugar. Não é lugar. Não é lugar. Porão do alemão, não. Não. Eu estou dando apenas um símbolo, não estou fazendo aqui propaganda. Para todos os outros. Casa de swing, não. De prostituição, não. Vida de adultério, não. Tudo isso, não.
Festa de 15 anos no Senhor. Casamento no Senhor. Se nós fizermos isso, Deus vai ter compaixão de nós. E Ele vai visitar esta igreja com poder e glória. E esse lugar vai pervadir toda a cidade de Manaus para a glória de Deus. Se nós fizermos isso, vai chegar o dia da restituição. O dia da restituição. Eu quero lançar essa palavra profética das Escrituras na sua vida. Versículo 25 diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo exército assírio. Eu vou restituir a vocês. Vocês comerão abundantemente. O gado de vocês vão ter grama para comer abundantemente. Chuva serôdia vai cair sobre Israel. Algo vai acontecer. E há pelo menos 4 aspectos que eu quero chamar a sua atenção aqui. A primeira é que Deus restitui nesse dia bens materiais. Bens materiais. Há muitos irmãos aqui que estão enfrentando uma luta onde o gafanhoto consumiu, destruiu, cortou, e no seu ato migratório, de maneira avassaladora, destruidora, dizimou tudo. Tem irmãos que não têm nem emprego hoje, com muitas lutas. Mas eu quero aqui dizer para você que hoje começa um ano de restituição na sua vida. Porque o Senhor vai fazer algo lindo e maravilhoso se nós nos quebrantarmos diante dEle. Ele vai enviar cereal para você, vinho, óleo, no sentido de abundância, de graça sobre a sua vida. Tudo isso vai ser farto para você este ano, em nome de Jesus. O Senhor não vai mais deixar o inimigo fazer com que você passe pelo opróbrio, ou seja, pela vergonha. Vai ser um tempo de honra na sua vida, honra no seu casamento, honra na sua família, honra nos seus negócios, honra na sua história, honra nos seus sonhos, honra sobre as suas enfermidades. O Senhor vai derramar honra para você e o inimigo vai bater em retirada em nome de Jesus. E quando eu falo de bênçãos materiais, eu não estou falando de teologia da prosperidade. O que eu estou dizendo é que se nós formos prósperos espiritualmente, o Senhor vai olhar para nós, para a nossa casa, e Ele vai derramar abundante bênção sobre nossas vidas. O Senhor vai restituir o tempo que forças do mal dizimaram. O Senhor vai fazer isso se nós nos quebrantarmos. Não existe 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, e ficamos muitas vezes questionando: Senhor, o tempo está passando e nada está acontecendo comigo. Senhor, eu já estou com 35, 40 e o casamento nada. O Senhor, Ele não olha para a nossa cronologia como se fosse algo que o impressionasse. Ele age nesse cronos, mas por causa do seu kairós. O kairós de Deus, o tempo da oportunidade chegou. O tempo de Deus chegou na sua vida. O tempo de Deus chegou na sua casa. O tempo de Deus chegou na sua história. Então marche para a batalha, porque o Senhor é contigo e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Marche. O Senhor vai restituir todas as coisas. Nós poderíamos falar, irmão, de tantos assuntos nesse texto. Mas eu quero dizer para você
o Senhor, neste ano, se nós reconhecermos que esse dia implacável, ele não é somente um dia que aconteceu na história, mas que acontece nos nossos dias. Se nós nos quebrantarmos diante de Deus, mudarmos a nossa vida, temos um coração mais sensível, nós viveremos um tempo de restituição. Se nós olharmos para Deus e voltarmos para Deus, nós teremos um tempo de restituição lindo e maravilhoso. Mas eu quero concluir esta mensagem dizendo algo para você. Esse dia do Senhor aponta também para a volta de Jesus. Aponta para a volta do Senhor Jesus, para a parousia do Senhor, a segunda vinda. E nós temos que estarmos preparados para esse dia. Os gafanhotos, o exército assírio, está apontando para o dia iminente do Senhor. O juízo final vai chegar. E a pergunta é: nós estamos preparados para isso? Você está preparado, meu irmão? Você já colocou em ordem a sua casa? Você já colocou em ordem os seus relacionamentos? Você já colocou em ordem a sua vida? Você já se reconciliou com a sua esposa? Você já se reconciliou com o seu marido? Você já se reconciliou com o seu filho? Nós já nos reconciliamos como irmãos aqui. Irmãos queridos, nós somos irmãos. Jesus está voltando. E Ele voltará, diz as Escrituras, num cavalo branco. E no cavalo branco Ele vai estar vestido. E vai ter uma vestidura linda e maravilhosa, branca, alva. Mas ao mesmo tempo, nesta vestidura está escrita uma faixa. E na sua coxa uma outra expressão que diz: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai voltar nessa dimensão, Ele vai juizar, Ele vai estabelecer juízo sobre todas as nações. Nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, não é mais tempo para a gente ficar perdendo a nossa caminhada com picuinhas, não dá mais tempo para a gente ficar discutindo coisas superficiais, supérfluas, nada, irmãos, não é mais tempo para isso. O tempo agora é tempo de unidade, é tempo de relacionamento, é tempo de relacionamento saudável, é uma igreja que olha para frente, uma igreja que proclama o Evangelho. Não há mais tempo para a gente ficar simplesmente brincando de casinha espiritualmente. Não, irmãos, agora é tempo de nós olharmos para frente e visualizarmos algo maravilhoso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando e Ele vai voltar para resgatar a sua igreja, e nós estaremos com Ele face a face e diremos ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real: a Ele a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E a igreja diz amém, amém e amém. Quero convidar os irmãos hoje a orarmos. Vamos orar hoje, olhando para essas realidades históricas e espirituais, pensando na igreja, pensando na nossa nação. Nós vamos orar, nós vamos nos ajoelhar e nós vamos clamar a Deus: Senhor, visita-nos. Você pode nesse momento falar: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa-me. Eu quero ter um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração submisso ao Senhor. Fale com Ele, se ajoelhe, fale com Ele, fale com Ele. Vou pedir, depois desse tempo, pastor José Nery, o microfone está aí, o pastor ora, por favor.
Você também pode orar na sua casa, meu irmão que está assistindo pela internet. Vamos orar como família de Deus. Pastor José Nery pode orar. O Senhor é santo, santo, santo. Ó Deus, Pai santo, o Senhor conhece, o Senhor perscruta, o Senhor sabe tudo que vai em nosso interior, em nosso entendimento. Deus, o Senhor sabe o que nós fazemos e tentamos fazer às escondidas. O Senhor sabe o que pensamos, aquilo que não tem nada, absolutamente nada a ver com a sua pessoa, com a sua palavra, com a vida de alguém que deseja andar na luz como o Senhor é luz. Deus, Pai, este é o seu povo, nós somos o seu povo. Mais que isso, o Senhor nos tem dito que nós somos seus filhos, filhos amados do Senhor. Ó Deus, e ajoelhados, se não todos, ó Deus, quase todos, em uma consciência completa, plena, Deus, de que somos pecadores, cometemos pecados por pensamentos terríveis, colocamos os olhos, ó Deus, sobretudo hoje, como os ouvimos nesta noite, tanto não, colocamos os olhos na internet, Deus, nas impurezas. Muitos, ó Deus, estão fazendo isso de forma que se tornam prisioneiros. Ó Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, todas essas cadeias. Nesta noite, ó Deus, todo este cativeiro espiritual, emocional, relacional, quebra, Senhor. Desfaz, Senhor. Lança, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o teu olhar poderoso, a tua palavra poderosa. Senhor, nós começamos este culto lendo o Salmo 29, ó Deus, que a tua voz é poderosa, Senhor. A tua voz, ó Deus, quebra o arco, a tua voz liberta o seu povo, a tua voz, ó Deus, rompe, ó Deus, os outeiros, ó Deus, os montes, as planícies, os vales, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, traze-nos para a tua planície, ó Deus. Senhor, todo vale, todo buraco, toda escuridão, em nome de Jesus, a terra, Senhor, a terra, ó Deus, e todo monte, ó Deus. Tira, Senhor, vai desbastando, vai tirando, ó Deus, aquilo que é sujo, ó Deus, que se avoluma, aquilo que é profundidade, que é escuridão, que tem nos prendido como igreja, nos tira de lá, Senhor, e traze-nos, ó Deus, para o seu nível, para a planície do Senhor, para andarmos na luz, livres, leves, limpos, ó Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ó Deus, como já foi dito nesta noite em oração, ó Deus, pelo pastor João Wilson, o Senhor nos orienta
para que não pequemos, ó Deus, mas se pecarmos, temos advogado no céu, Jesus Cristo justo, Deus eterno. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te imploramos, Senhor, nós te imploramos, ó Deus, Senhor, nós o imploramos agora, em nome de Jesus, bane de nossas vidas, como igreja, o pecado, os pecados, os desejos carnais, ó Deus, a loucura, ó Deus, de não estarmos compreendendo que o Senhor é santo, 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 ó Deus. E o Senhor não entra em maquinação de homens, o Senhor não aceita tolices espirituais, o Senhor quer um povo santo, o Senhor quer uma igreja santa, o Senhor quer uma igreja que anda na luz, o Senhor quer uma igreja que propaga a Tua palavra, não apenas com boca, com a língua, mas com a vida santa, reta, justa, ó Deus, fazendo negócios limpos, comprando limpo e pagando, ó Deus eterno, Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós te suplicamos, muda, Senhor, a nossa sorte, muda, Senhor, nesta igreja presbiteriana de Manaus, Senhor, nós não queremos ser melhores do que as outras igrejas, não queremos ser piores do que as outras igrejas, mas queremos que o Senhor nos faça diferentes, parecidos, ó Deus, obedecendo, ó Deus, como disse o apóstolo Paulo, que devemos olhar para Ele, porque Ele está olhando para Cristo. Senhor, que cada um aqui, ó Deus, pai, mãe, filhos, filhas, avós, ó Deus, solteiros, solteiras, adolescentes, crianças, jovens, estejamos olhando para o Senhor, seguindo o Senhor, ó Deus. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela palavra, ó Deus, que foi ministrada. Senhor, nos livra do laço desses gafanhotos. Deus eterno, faz isso, Senhor, nós te suplicamos. Se o Senhor não fizer, nós não sabemos o que fazer depois, ó Deus, mas o Senhor é bom. Acabamos de ouvir isso, ó Deus, que as suas misericórdias nos alcançam. O Senhor está atento, o Senhor está querendo, o Senhor quer, e nós queremos também, ó Deus. Ó Deus, com toda a consciência, Pai, estamos orando, ajoelhados ou não, ó Deus, não para rasgar a roupa, ó Deus, mas o nosso coração rasgado, ó Deus, determinado, não obstinado, mas determinado, ó Deus, a vivermos de forma limpa, fugindo do mal, fugindo do pecado, dizendo não aos pecados e sim à Tua palavra, não aos pecados e sim ao Senhor que nos salvou, ó Deus, nos deu tão grande salvação. Ó Deus, louvado é o Seu nome, grande é o Seu nome, porque o Senhor é, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar todos de pé e recebam a bênção. Não precisa subir, tá, queridos? Não precisa. Obrigado, viu? Venham para cá, vamos juntos. Obrigado. Recebam a bênção do Senhor. Vou pedir ao meu pastor José João, peça a bênção aí mesmo, pastor, por favor. Peça a bênção. Obrigado, Senhor, por esta noite. Oh, Deus. Ajuda-nos a ler Tua palavra esta semana e fala conosco. E santifica-nos. Oh, Deus. Santifica a minha vida. Oh, Deus. Santifica a Tua igreja. Derrama do Teu trono de graça aquela água purificadora sobre a Tua igreja. Amém, Em nome de Jesus, ó Pai. A água do Teu trono, ó Deus, e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos e irmãs, e sobre a igreja do Senhor que está espalhada sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.
Uma boa noite, queridos. Vão na paz do Senhor Jesus. Vão na paz do Senhor Jesus.